paz, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vinda a mais uma constelação à luz da Bíblia. E hoje nós vamos contar uma linda história sistêmica da época da corte do rei Davi. A história de Araúna. Conta pra mim se você já conhece essa história, se você já meditou nessa passagem. E hoje você vai ver o quanto existe das leis sistêmicas na Bíblia. Então, estou muito empolgada de fazer essa constelação com vocês hoje. Sejam bem-vindas, Marcela, mentorada aí do Meet chegando, Silvia, Priscila, Kelly, coisa boa, Eliane, bem-vinda, Nath, bem-vinda, Valesca, boa noite. Olha só, Araci chegou também, me ajuda aí, vai. Clica no compartilhar, porque é aulão hoje, hein? É assim, o resumo mais profundo do que é a lei do equilíbrio que você poderia conhecer. Quem já sabe qual é a lei do equilíbrio? Quem já conhece? Oi, Jaqueline. Oi, Vivi. Oi, pra você que tá vendo a gravação também. Oi, Elaine. Muita gente chegando por aqui. Vai, compartilha aí, clica no aviãozinho. E hoje nós vamos falar sobre Araúna. Na verdade, vamos falar sobre Davi, né? Porque é uma história da corte do rei Davi. Mas Araúna é um coadjuvante cheio de significados para essa história. Então eu decidi colocar a constelação de Araúna para instigar sua curiosidade e te trazer até aqui. Oi, Nilda, bem-vinda, muito bom. Oi, Jane, oi, Eliane. Muita gente chegando, Márcia chegou também, Elaine Mota chegou também, Fabiana Romana chegou também, coisa boa. Tô verdona hoje, né? Nossa, a roupa aqui deu um tchá. Como diria meu irmão, boa noite. Oi, Daisy. Já vou começar, gente. Deixa eu falar pra vocês, eu vou fazer essa live e logo depois eu vou entrar ao vivo de novo em outra live da minha igreja, tá? Como convidada. Então, hoje eu tô tipo William Bonner de novo, muito tempo ao vivo, plantão constelar com a Bíblia. Muito bom, eu quero contar pra vocês a história de Araúna e eu vou usar esse bonequinho aqui pra representar Araúna. E aí tem umas coisas bem interessantes aqui, eu sei que tem gente chegando, gente nova chegando. Se é a sua primeira constelação à luz da Bíblia, a primeira vez que você tá vendo essa live, conta aqui pra mim, coloca aqui nos comentários. E se você já é família constelar, coloca aqui também que você já é família constelar. Para você que não sabe, o constelar com a Bíblia é uma formação em constelação familiar clássica totalmente fundamentada na Bíblia. E dentro do constelar só tem isso, a gente aprende constelação através da Bíblia, ou seja, a gente aprende a verdadeira constelação, a constelação com princípios eternos. Olá, Dei Menezes Macedo, é isso? É a primeira vez, bem-vinda. Sônia, família constelar. Valéria, família constelar. Elaine, família constelar e Meet. Muito bom. Então, aqui a gente usa os bonecos como um recurso pedagógico, né? Não tem nenhum tipo de misticismo, nada disso, mas eles são como um recurso pedagógico para ampliar a nossa compreensão, tá bem? E aí, a história que eu vou contar hoje está em 2 Samuel, capítulo 14. Você também vai encontrar essa história em Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 21. Muitas histórias da Bíblia, muitas histórias que estão descritas em Samuel também estão descritas em Crônicas. 1 e 2 Crônicas, 1 e 2 Samuel, eles remotam do mesmo tempo. E hoje a gente vai aprender a história desse camarada chamado Araúna, que era um jebuseu, dono de uma eira. O que é uma eira, Thalita? É o mesmo que uma fazenda, que uma plantação, algo assim, se fosse para traduzir assim, de uma forma bem simples para os nossos termos. Então, a eira de Araúna seria o mesmo que dizer a fazenda de Araúna ou a plantação de Araúna. Então, eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas importantes sobre o nosso personagem. Araúna era um homem da terra. Araúna
era um homem que entendia um princípio que é mais do que um princípio da terra, é um princípio da vida. E qual é esse princípio? O princípio de dar e receber. Você conhece esse princípio? Araúna era um homem que vivia o dia inteiro envolvido no princípio da colheita, plantar e colher. Você já ouviu falar desse princípio? E Araúna era um jebuseu. Ou seja, quem eram os jebuseus? Eram o povo que habitavam Jerusalém antes dela ser tomada pelos israelitas. Então, contextualizei quem era Araúna. Ficou claro? Alguma dúvida? Então, a gente vai falar de Araúna, mas ele vai dar licença, porque quem me acompanha aqui já sabe que sempre tem uma história antes da história. E o que nos introduz, o que nos apresenta a história de Araúna? Um problema na corte do rei Davi. E daqui eu vou começar. Então esse aqui vai representar Davi. E o que aconteceu na corte do rei Davi? Davi acordou um belo dia, e essa história está em 2 Samuel capítulo 24, e decidiu fazer um censo do povo de Israel. Chamou o seu oficial, que se chamava Joabe, e mandou Joabe contar ao povo. Todos os moradores de Israel. Você vê algum mal nisso? Algum problema? Isso te parece errado? Acontece que Deus, e eu vou representar aqui, Deus ficou irritadíssimo com Davi por conta disso. E acendeu a ira de Deus contra o povo de Israel, porque Davi decidiu contar ao povo. Eu não sei você, eu não sei como que funciona aí, mas tem umas coisas na Bíblia que parece que não encaixa, né? Mas por que será que Deus ficou tão irritado, tão nervoso, tão bravo? E eu sei que esses são termos assim, didáticos só pra falar, porque Deus não fica irritado assim, nesse sentido humano, né? Mas por que isso trouxe tristeza ao coração de Deus? Por que Deus reprovou a atitude de Davi? Então eu vou te explicar para você entender o quanto a Bíblia é sistêmica. 2 motivos. A intenção de Davi foi vaidosa, foi soberba. Ele queria contar ao povo como quem fala da sua grandeza. E isso vai contra o coração de Deus, porque o nosso Pai tem um coração sistêmico, voltado para o nós. E naquela atitude, Davi estava sendo egoísta. Ele queria falar da sua grandeza, do seu poder, das suas conquistas ao contar o povo. E ali ele foi reprovado. Segundo motivo porque Deus ficou irritado, entristecido e se acendeu a ira contra Israel. Porque havia uma forma de fazer o censo. Havia um princípio para se fazer o censo. Contar o povo. E esse princípio estava descrito lá na lei mosaica. E Davi vivia sobre essa lei. Nós não vivemos sobre a lei mosaica. Nós vivemos sobre a lei da graça. Mas Davi vivia sobre essa lei. E ele ignorou totalmente esse princípio, totalmente essa orientação. Então, na lei mosaica estava descrito que quando o povo fosse contado, por cada homem deveria ser dada uma oferta. Por cada pessoa deveria ser dada uma oferta de expiação. E Davi simplesmente manda contar como se as pessoas fossem dele. Entendem isso? E ali então acende a ira de Deus contra Davi. E aí vem Gade, que é o profeta. Tudo isso está em 2 Samuel 24. E fala para Davi, Davi, você transgrediu a lei do Senhor. E você vai poder escolher 3 castigos. Entre 3 castigos. E qual é o castigo que Davi escolhe entre os que lhe foram apresentados? Davi escolhe, e eu tô correndo aqui porque a história é sobre a relação de Davi e Araúna, tá? Então por isso que eu tô contando corrido, daqui a pouco a gente vai pra Bíblia. Davi escolhe um dia na mão do Senhor. Porque ele diz assim, é melhor passar um dia na mão do Senhor
do que na mão dos homens, porque o Senhor tem misericórdia. E nesse um dia que Davi escolhe passar na mão do Senhor, acontece que a nação sofre uma pandemia. E muitas pessoas morrem. 70 mil homens morrem em Israel por causa do pecado de Davi. E aqui eu vou abrir uma aspas. Não é sobre isso, mas eu quero que você entenda que quando o rei peca, o povo padece. Isso é um princípio sistêmico também. O pecado foi de Davi, mas o povo foi afetado porque estão todos ligados. Fazem parte de um sistema. Então 70 mil homens. E Davi vai até o Senhor e fala, não, eu errei, eu pequei. E então o Senhor fala através de Gade para que Davi faça um sacrifício na eira de Araúna. E aí entrou Araúna na história. Cadê? Araúna. Faça um sacrifício na fazenda, no campo, na plantação, na eira de Araúna. Mas o que eu quero chamar a atenção antes da gente mergulhar em Araúna é o seguinte, presta bem atenção nisso. Morte e vida estavam sobre Davi. Quando Davi obedecia a Deus, vida, prosperidade, vitória, êxito, fluir para ele e para todo o povo. Quando Davi desobedecia, morte, perdas, travas, doenças, problemas para ele, para sua família, para sua casa e para todo o povo. Então eu quero que você olhe esses dois princípios aqui, destacando que eles ainda regem a vida. Sempre que a gente obedece, nós temos vida. Quando desobedecemos, morte. Tem gente que pensa assim, mas o sangue de Jesus, eu não vou mais morrer. Se você não viver em abundância, deixa eu reformular. Se você não viver em obediência, você está anulando o poder do sangue de Jesus na sua vida. Será que deu para entender e faz sentido? A sua desobediência é uma legalidade para que a morte atue em sua vida, em seu sistema. E nós não podemos obedecer, não conseguimos obedecer apenas com a força do nosso braço. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Então Davi vivia sobre a lei mosaica, nós vivemos sobre a lei da graça. A lei da graça cravou no nosso coração essa obediência, a possibilidade. A graça é uma força que nos habilita a obedecer. Faz sentido isso pra você? Você entende? Porque às vezes até parece que porque Jesus morreu na cruz, a gente pode viver em desobediência e nada vai nos acontecer. Mas nem Davi se livrou desse negócio. E não sobrou só pra ele não, sobrou pra todo mundo. Então eu quero que você perceba isso. Pera aí um pouquinho. O sacrifício de Jesus me livra da condenação de ser prisioneira do pecado. A graça me fortalece para vencer o pecado. O Espírito Santo me capacita a viver sem pecado. E todas as vezes que eu obedeço, eu tenho vida. Mas todas as vezes que eu desobedeço, mesmo depois da cruz, eu estou anulando o poder do sangue sobre a minha vida. O pecado, ele não tem poder sobre você, a não ser que você dê. Jesus anulou o pecado, o poder do pecado. Sim, eu tenho tanta convicção disso. Eu não sei se eu estou me embananando aqui, se está dando para você entender. Jesus anulou o poder do pecado. Você não é refém do pecado. Você não tem que viver em pecado. Mas você tem uma escolha a fazer. Viver em obediência ou desobediência.
Se você escolher viver em obediência, ainda que caia, ainda que erre, como um acidente de trajeto. Eu tinha um pastor quando eu era adolescente, que ele dizia assim, o pecado na vida do crente é um acidente. E eu nunca me esqueço disso. Não é um hábito, não é um costume. É algo que acontece e a gente rapidamente se arrepende e volta ao nosso lugar. Entendem isso? Então, eu até entrei demais nessa história aqui de pecado, porque eu acho importante frisar que o sangue de Jesus está aí para te habilitar a viver uma vida santa, digna, poderosa, abundante. Viva nesse lugar. Eu digo sempre para vocês que constelação não é sobre estrelas, constelação é sobre lugar. E o sangue de Jesus nos colocou em um lugar chamado redenção. E nesse lugar, nós não somos prisioneiras do pecado. Mas se você viver uma vida em desobediência, o pecado vai te pegar igual uma medusa. E várias áreas da sua vida vão ser comprometidas. Não porque Jesus não fez, mas porque você não obedece. Tendo dito isso, vamos para a Una. Combinado? Já falei demais. Vou deixar aqui, ó, só para você lembrar. Essa dicasinha que eu dei. 2 Samuel 24, a partir do versículo 18. A Bíblia diz assim, naquele mesmo dia, Gade foi falar com Davi e lhe disse, vá, edifique um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Araúna viu do alto que o rei e seus homens vinham ao seu encontro. Saiu e se inclinou diante do rei, com o rosto em terra, e perguntou, por que o rei, meu senhor, vem até este seu servo? Davi respondeu, para comprar de você esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Então Araúna disse a Davi, que o rei, meu senhor, tome e ofereça o que bem quiser. Aqui estão os bois para o holocausto, o debulhador de cereais e a canga dos bois para a lenha. Tudo isso, ó rei, Araúna oferece ao rei. E acrescentou, que o Senhor seu Deus aceite a sua oferta. Porém, o rei disse a Araúna, não, eu vou comprar de você pelo que vale. Porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim, Davi comprou a eira e os bois por 50 moedas de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim, o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou no meio de Israel. Muito bem, esta é a história. E o que tem de sistêmico nisso? Para a gente começar a mergulhar na constelação através dessa história, eu preciso te dizer que existe uma lei sistêmica, princípio da vida, ordem do amor, são conhecidas dessas formas, tá bem? Que fala sobre o equilíbrio entre dar e receber. É muito fácil de entender, difícil é viver, e você vai ver como é difícil viver isso. Mas o que diz a lei do equilíbrio? Simples. Ela diz que para a gente ter uma vida saudável, abundante e relacionamentos duradouros, nós temos que sempre estar em equilíbrio entre dar e receber. Equilíbrio de troca. E o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo uma negociação. Então, esse aqui está representando Araúna, certo? Presta atenção nessa constelação, que coisa bonita. Araúna tinha uma terra. Araúna tinha uma propriedade. Araúna tinha uma eira. E Davi queria essa eira. Davi queria oferecer sacrifício na eira de Araúna, porque ele havia pecado e Deus tinha indicado para ele que ali era o lugar da reparação. Ali era o lugar da reconciliação. Então, Araúna tinha a eira e Davi tinha o dinheiro. E o que acontece? Quando Araúna vê de longe o rei Davi chegar,
ele se apressa e se lança aos pés de Davi. Quando Araúna se lança aos pés de Davi, o que é que isso representa? Que naquele sistema, naquele conjunto, Davi era maior do que Araúna. Percebe? Araúna chama Davi de Senhor. Então o que a gente está vendo aqui no Araúna, que é o nosso personagem de hoje? Um homem humilde. Um homem sensato também, o Araúna. E um homem extremamente generoso. Extremamente generoso. Porque quando Davi diz a que veio, e Davi diz assim, eu quero comprar sua eira, Araúna. Aquilo que é seu, eu quero comprar. Araúna é tão generoso que ele diz assim, rei, não precisa comprar nada, eu te dou. E ainda te dou os equipamentos que você precisar. É tudo seu, use como quiser. E aí Davi vai dizer assim, de jeito nenhum. Quando eu era adolescente, a gente cantava na igreja um hino que era baseado nessa passagem. Que dizia assim, o que não me custa nada, não te darei, Senhor. Te ofertarei as primícias de tudo que tenho e do que sou. Davi falou assim, eu não posso apresentar uma oferta que não me custe nada. Eu vou comprar pelo preço que vale. Parece uma coisa tão simples e a gente pode passar desapercebido pela profundidade desse diálogo entre Davi e Araúna. Então eu quero destacar algumas coisas importantes aqui para você. Embora Araúna fosse um homem humilde, embora Araúna fosse um homem generoso, embora Araúna fosse um homem sábio, porque ele reconhecia quem era Davi, nesse diálogo, Araúna mostra que ele está disposto a abrir mão da lei do equilíbrio. Porque ele está disposto a fazer o seguinte, olha aqui, ó, olha para a constelação. Dar a sua eira a Davi e não receber nada em troca. Percebe que quando isso acontece, fica um vazio aqui, ó, no campo de Araúna, no sistema de Araúna, na vida de Araúna. Se Davi aceitar a proposta, então Davi fica com a eira, não dá dinheiro a Araúna, então olha para Davi. Davi com muito, Araúna com nada. Percebeu o desequilíbrio? Se tivesse numa gangorra, então o que ia acontecer? Davi ia pesar para Araúna. Porque agora ele tá com a eira e com dinheiro. Davi não aceitou isso, vocês entenderam essa parte, né? Leram a Bíblia comigo. Mas é isso que acontece em relações onde não existe o equilíbrio. Aquele que foi beneficiado pesa pro outro. Porque aquele que foi beneficiado tirou do outro a oportunidade de receber algo que iria equilibrar a relação, a troca. Então agora Araúna tem o dinheiro e Davi tem a eira. Só que muitas relações são compostas dessa forma aqui. E aí, essa live vai ser uma daquelas que vai fazer eu ser 1 grau mais odiada pelos religiosos que me odeiam. Porque tem muita igreja ensinando isso daqui, ó. Esse desequilíbrio aqui, ó. Dê tudo e não receba nada. Explodiu aí nesses dias um escândalo de uma grande igreja, famosa, hypada, que faz isso com as pessoas. Trabalha e não recebe. Qual que é a consequência de viver em desequilíbrio? Gente, essa pessoa aqui, ó, que não recebeu nada, não é o caso de Araúna, tá? Mas essa pessoa que não recebe nada na relação, que tá perdendo, que tá suportando o peso da outra na balança, vai sair, fugir ou vai se vingar, vai rebelar. É isso que a observação sistêmica nos mostra. Por isso Davi vai dizer assim, ó, de jeito nenhum eu pago por essa ira. E aí eu quero trazer aqui um alerta. Nós, que somos filhos de Deus, como Davi, né,
representa aqui, Davi era uma tipologia de Cristo, mas Davi representa aqui o povo santo. Nós temos que viver em equilíbrio. E aí a gente escuta falar na internet de umas histórias meio assim. Ah, a igreja juntou para pagar o silicone da pastora. Ah, todo mundo deu oferta para pagar a viagem de férias. E essas pessoas que estão só dando. O ministério, a igreja, a relação se torna pesado para essas pessoas. Porque é muito desequilibrada. Thalita, elas têm que receber algo em troca? Sim. Ou talvez elas não tivessem que dar aquilo que elas estão dando. Provavelmente a melhor saída seria que elas não dessem esse tipo de coisa. Só que aí se você vai em um culto desse tipo de lugar, e você oferece um presente, como que eu posso dizer? Eu tô tentando escolher palavras aqui, mas tá tão difícil. Então eu vou dizer assim, você escolhe um presente que não se dá, tá bom? Uma coisa que a pessoa teria que trabalhar para obter. Ou pagar para obter. Não tem um cristão lá, tipo Davi, que fala assim, de jeito nenhum, isso não é o tipo de presente que se dê. Vamos fazer o seguinte, eu quero isso que você tem, eu vou comprar de você, eu vou trabalhar para você. Para que a nossa relação seja saudável. Não, muito pelo contrário. Existe um constrangimento e uma manipulação para que as pessoas imaginem que aquilo ali é ordem de Deus, elas darem aquilo que elas não podem dar. E elas não estão dando para a obra não, tá? Elas estão dando para a pessoa. Gente, ai meu Deus do céu, que confusão que eu vou arrumar com essa live aqui. Mas tá tudo bem, porque eu acho que a gente tá vivendo dias que isso precisa ser dito. Olha só que coisa incrível. Davi tava comprando a eira para fazer um culto. Sim ou não? Um sacrifício, gente. Para Deus, Davi não tava comprando a eira para ele. Tava comprando a eira porque Deus mandou ele prestar um culto lá. Ainda assim, Davi falou, eu pago. Será que a gente tem estômago para aprender isso daqui? Sim ou não? Faz sentido ou não faz? Porque hoje eu vejo líderes que fazem com que as pessoas paguem para eles a viagem, o silicone, o carro, tudo. E dizem que foi Deus que mandou. E o povo, estilo consciência araúna, na melhor das intenções, começa a entregar tudo que tem. Só que você já percebeu que são essas as pessoas que quando o escândalo saiu na internet, aí o Thiago Alicerce falou, o Anderson Silva falou, Deus e todos os profetas do caos tudo falou. São as pessoas feridas. Ah, porque eu fui manipulada pela religião. Ah, porque a religião isso e aquilo outro. Mas essas pessoas também toparam uma relação desequilibrada. Onde elas dão e não recebem. Onde elas dão o que ninguém tem que dar, o que ninguém precisa dar. Então, o que eu tô trazendo aqui é uma coisa... Meu Deus do céu. Talvez eu até me arrependa de falar isso. Mas se o culto é seu, assim como Davi, assuma os custos dele. Quanto custa meu culto? Ninguém vai pagar para mim. Ninguém tem que me dar. Deus mandou você fazer a obra. Meu irmão, minha irmã, faz o seguinte, paga o preço. Não fica extorquindo dos outros, não. Porque Deus mandou Davi prestar um sacrifício e Davi falou, eu vou pagar o que vale. Porque eu não vou dar ao Senhor o que não me custa nada. E a gente está vivendo o oposto extremo disso. Porque as pessoas não estão nem
pagando pelo culto que o outro vai prestar, mas pela vida luxuosa que o tal do líder lá decidiu viver. Ah, socorro. Desculpa aí. Mas socorro. Não tem um senso de equilíbrio. E eu não estou generalizando, porque esse não é o retrato da Igreja de Jesus Cristo. Mas existem instituições religiosas lideradas por homens e mulheres gananciosos, com um projeto de poder, que não constrói, não compõe a Igreja de Cristo. Não compõe a Igreja de Cristo, mas constrói o império para si. E essas igrejas são fundamentadas em relações desequilibradas. Se você tá nessa live e tá numa cilada dessa, corre! Foge! Vaza! Porque não vai ter um Davi lá para falar para você, pare com isso, não é assim que se faz. Vai ter um monte de espertalhão falando, oh, glória a Deus, Deus te abençoe, e medida sacudida, recalcada e transbordante. E você, desculpe falar, trouxa, acredita. Ou às vezes ganancioso, gananciosa, porque quer também receber a tal da medida lá, que a pessoa falou que você vai receber. Então, gente, equilíbrio. Preserva a relação. Não aceite presentes que você não deveria aceitar. E não dê presentes que você não deve dar. Eu sei, eu sou prova que Deus, às vezes, o Pai nos impele a abençoar alguém. Que bom quando isso acontece. Não tô falando contra nada disso, não. Tá bom? Eu já fui abençoada. Quando eu me casei, gente, se eu contar o testemunho aqui um dia, quando eu me casei, até me emocionei agora. Quanto eu fui abençoada pela igreja. Foi a igreja. Eu me lembro de uma irmãzinha, testemunho rápido aqui, acho que é coerente falar sobre isso. Uma irmãzinha bem velhinha da minha igreja. Na época que a gente casou, ela veio e falou assim, pra minha sogra, né? Ah, eu queria tanto dar um presente pra Thalita e pro Bruno. Nós crescemos naquela igreja, né? Então, né, um casal ali que cresceu na igreja e tava casando. Eu queria tanto dar um presente pra Thalita e pro Bruno. E aí a minha sogra falou, olha... E ela falou assim, eu queria dar um micro-ondas pra eles. Aí a minha sogra falou assim, ô irmã Antônia... Ô irmã, será que a irmã Antônia ainda tá viva? Faz tantos anos que eu não ouço falar dela. Ô irmã Antônia... Obrigada, mas a Thalita e o Bruno já ganharam micro-ondas, né? Então, obrigada, Deus abençoe. Aí ela falou, mas quanto custa o micro-ondas? Aí minha sogra falou, custa uns 300 e poucos reais. Eu acho que na época vai uns 350 reais. Não lembro exatamente. Gente, eu casei em 2009, faz um tempo. Então, uns 350 reais. Aí ela falou assim, e o que eles precisam que é o mesmo valor do micro-ondas? Olha que coisa bonita. Aí minha sogra falou, eles ainda precisam do transfer para viagem. Eles vão chegar no aeroporto de Porto Alegre e precisa do transfer para ir até Gramado. É o mesmo valor do micro-ondas? Aproximadamente. Então eu vou dar para eles esse transfer. Eu vivi isso, gente. No meu casamento. E hoje, quando eu vou no casamento de um casal, né? Quando eu sou convidada para um casamento, uma das minhas maiores alegrias é presentear esse casal. Por quê? Porque eu experimentei essa bênção quando eu me casei. A minha igreja se reuniu como uma família e nos abençoou com muito mais do que o que a gente poderia ter feito com o dinheirinho que a gente tinha. Na época eu era meio que missionária. Não era missionária de fazer missão, mas eu trabalhava na igreja, trabalhava no ministério. Então, não tinha recursos financeiros. Mas percebe que o desequilíbrio de não ter recursos financeiros, por estar dedicando a minha vida para a obra, foi suprido pelo meu Pai Celestial quando levantou os seus filhos para nos abençoar? Então, eu não estou falando aqui contra você abençoar, presentear e ofertar. Definitivamente não.
Eu tô falando de relações desequilibradas e eu quero saber se isso ficou claro pra você. Porque talvez essa live seja um alerta pra alguém que tá numa relação desequilibrada, ó, há muito tempo e não tem um santo Davi lá pra falar, não faça isso. Não, peraí um pouquinho. Você vai me dar a eira? Toma aqui o dinheiro, pelo que vale. É o justo, é o certo. Não, pera um pouquinho, irmão. Você vai trabalhar na cantina da igreja? Você vai dar o seu trabalho? Então você vai receber um salário. Porque sobre o pretexto de que é pra obra, as pessoas estão enriquecendo ilicitamente, gente. Triste ter que falar disso, mas é uma verdade, é o que está acontecendo. E aí eu quero chamar a sua atenção para você entender como que a postura de Davi abençoou não apenas Araúna. Então vamos voltar aqui. Araúna tinha a eira, Davi tinha o dinheiro. E Davi diz assim, não, Araúna, eu vou te dar o dinheiro e você vai me dar a eira e nós vamos ficar em equilíbrio. Essa balança vai ficar assim, não vai ficar nem assim nem assim. Essa balança vai ficar assim. Por que que Davi é tão enfático nessa postura que é extremamente sistêmica? Em primeiro lugar, Davi sabia que ele não estava prestando aquele sacrifício porque ele era santo, bom, poderoso, maravilhoso. Ele estava prestando aquele sacrifício porque ele errou. Ele transgrediu a lei do Senhor. E ele disse assim, olha só, isso aqui que eu quero destravar na mente de vocês. Quando Davi é equilibrado com Araúna, presta atenção nisso aqui. Gente, isso aqui é avançado, hein? É chave pra vida. Quando Davi, é equilibrado com Araúna, ele está honrando Araúna, mas ele está também honrando a Deus. E aí eu tiro daqui a desobediência. Porque Davi não estava comprando aquela eira para abençoar Araúna, mas para obedecer a Deus. Então, o equilíbrio entre Davi e Araúna honra a Deus. O equilíbrio entre você e seu irmão, você e seu marido, você e seu líder, honra a Deus. Relações, negócios equilibrados honram a Deus. Eu brinco às vezes, conversando com amigos, que o crente, ele tem uma síndrome de 10 reais. Vocês já perceberam isso daí? O crente tem uma síndrome dos 10 reais, que funciona assim, ó. Tudo por 10 reais. Preço de cantina. Então, às vezes, você faz um trabalho na igreja, uma coisa fantástica, mas só o fato de você ser crente, você vai ter que cobrar 10 reais. Por quê? Porque a gente tá com desequilíbrio correndo nas nossas veias. E quando eu desonro o trabalho e a propriedade do meu irmão, presta atenção nisso que é princípio para a vida, isso aqui vale ouro. Quando eu desonro o trabalho e a propriedade do meu irmão, eu estou desonrando, na verdade, a Deus. Próxima turma, Débora, agosto, já anotem aí, save the date. Tem gente que vem nos meus posts e fala assim, maravilhoso, por que não dá de graça? Porque eu vivo em equilíbrio. Uai. Você não vive, não? Por isso que as coisas na sua vida tá tudo travada e na minha vida, graças a Deus, tá fluindo cada vez pro mais. Não tiro nada que seja de ninguém. Não aceito presente que não deveria aceitar, mas dou valor ao meu trabalho. E você? Dá valor ao seu? Sim ou não? Porque olha o que acontece aqui. Deus endossa a atitude de Davi. Oi, Débora, tem um link para a lista de espera da próxima turma lá na minha bio. E a formação é online, com encontros ao vivo, tá? Agora vem aqui que eu vou... Valeu essa questão de honrando Araúna. Davi estava honrando a Deus, sendo equilibrada para Araúna,
com Araúna, Davi estava sendo honrando a Deus, obedecendo a Deus, liberando bênçãos sobre a sua vida. Tá claro isso daí, essa parte? Agora eu vou explodir ainda mais a cabeça de vocês, a consciência de vocês. Presta atenção nesse e se. Olha só, e se Davi não tivesse recebido o dinheiro de Araúna? Então vou pôr de novo o dinheiro aqui do lado de Davi e vou tirar Deus dessa jogada. Porque se Davi faz isso daqui, ele tá perdendo a bênção. Por quê, gente? Porque ele decidiu receber isso daqui, ó, indevidamente. Então, e se? Não foi o que aconteceu, tá? Eu quero que vocês entendam isso aqui. E se Davi fica com dinheiro e com a ira, como Araúna propôs, o que acontece? Então, a gente vai ter um espaço aqui, ó, vazio na vida de Araúna. E eu vou representar esse vazio por isso daqui, ó. Como se isso aqui fosse uma dívida, esse elemento. Então, agora, Davi teria uma dívida com Araúna. De novo, Davi teria uma dívida com Araúna. Então, ao invés dessa dívida estar aqui no campo de Araúna, Araúna ficou com vazio, essa dívida estaria no campo de Davi. Veja aqui. Presta atenção nisso daqui, que isso aqui vai explodir a cabeça de vocês. É assim que a constelação explica muitos problemas. Então, o que Davi teria no final dessa negociação? A eira, o dinheiro e a dívida com Araúna, porque ele foi injusto, ele foi desequilibrado, ele não pagou Araúna. Isso é uma hipótese, não foi o que aconteceu. Tô repetindo para ninguém fazer um corte leviano disso daqui. Eu sei que não foi o que aconteceu. E aí, Davi teria e teve um filho chamado Salomão, que iria sucedê-lo lá no reinado de Israel. Olha o Salomão aqui, coloquei. Quem que iria herdar a eira e a dívida? Salomão. E aí eu quero te mostrar o que foi que aconteceu, porque Davi escolheu não ter a dívida, dar o dinheiro para Araúna e ficar apenas com a eira. Olha só. Então Salomão recebe a eira. Percebeu esse movimento que eu fiz? A herança passa de pai para filho. Davi não pagou pela eira? Depois que ele ofereceu o sacrifício, a eira passa a pertencer ao patrimônio da família de Davi. Então, essa herança que era de Davi, esse patrimônio, esse bem, transmitido ao seu filho. Porque os filhos dos pais recebem. E Salomão recebe essa herança de Davi. E é nessa eira, nessa herança, ou parte dessa herança é acoplada à construção do templo. E eu coloquei aqui uma representação da construção do templo bem bonita. O templo de Salomão foi construído em um território próximo à eira, e a eira compunha o templo. E aí eu quero chamar a sua atenção para o que? Nesse fechamento aqui da constelação de Araúna. Nós sempre recebemos muito mais dos nossos pais do que nós podemos imaginar. Davi queria construir o templo e Deus falou: você não pode, Davi, porque suas mãos estão sujas de sangue. Mas o seu filho vai construir o templo. Só que quem comprou o terreno para construir o templo foi Davi. E aí eu vou voltar a Deus aqui como essa figura de bênção, para você ver que no final, nessa relação de equilíbrio, olha o quanto que Davi recebeu. Davi recebe a eira, o templo e a bênção. E tudo que ele teve que fazer foi ser justo e equilibrado com Araúna e entregar a Araúna aquilo que era justo, aquilo que era certo. Nós estamos lendo 2 Samuel capítulo 24, Débora. Isso aqui é tão bonito, gente, pra gente entender o seguinte: o templo de Salomão foi constituído, fundamentado em equilíbrio. Agora conta pra mim, o que essa imagem causa em você? Porque isso aqui, sim, dar e receber, Carla. Isso aqui é uma representação
do que acontece na nossa alma e no nosso sistema quando nós trabalhamos com a lei do equilíbrio nas nossas relações. Olha só o quanto você e os seus filhos vão receber quando você aprender simplesmente a ser equilibrado e ensinar. Esse é o nosso papel aqui na Terra. Ensinar para as pessoas sobre os valores eternos. A constelação fala de 3: pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Nós temos que ser promotores desses valores eternos. Nós temos que ensinar com as nossas relações como que é a vida na eternidade. Davi fazia isso. Por isso ele era um homem segundo o coração de Deus. Você promove equilíbrio nas suas relações? E aí, quero saber se vocês aprenderam alguma coisa com a live de hoje. E quero fazer um convite muito especial para você que entrou aqui, gostou, curtiu essa live. No próximo dia 6 de julho, é um sábado, nós vamos ter o Vida em Ordem ao vivo. Uma imersão, uma jornada terapêutica comigo, das 9 da manhã às 18 horas, por apenas R$ 97. O preço está desequilibrado diante do que você vai viver lá. Então, se você quer garantir sua vaga para o Vida em Ordem, você vai viver essas leis sistêmicas do pertencimento, da ordem e do equilíbrio na sua vida. Você vai viver exercícios sistêmicos profundos, vai entender o que é a constelação familiar à luz da Bíblia, vai viver uma experiência de transformação e cura totalmente fundamentada na palavra de Deus. Então, ó, é dia 6 de julho, R$ 97. E se você quer garantir sua vaga, é só você esperar terminar a live e comentar aqui nessa gravação. Vida em Ordem. Você vai receber todas as informações no seu direct. Ou ir no link da minha bio e clicar lá no Vida em Ordem ao vivo. Gente, vai ser muito lindo. Vai ser um dia para mergulhar na alma. Vai ser um dia, assim, para entender coisas profundas sobre a vida. Hoje foi uma amostra. Quem aprendeu alguma coisa aqui sobre a vida? Então, vai ser um dia para você entender coisas profundas sobre a sua vida. E a gente vai trabalhar no Vida em Ordem. Débora, na gravação, por favor, tá? Aqui não vai chegar pra você. Vida em Ordem, é só comentar Vida em Ordem. A gente vai trabalhar no Vida em Ordem as principais relações da vida. Então, pai, mãe, marido, filhos e Deus. Colocar em ordem as nossas relações, observando as leis sistêmicas e os fundamentos da Bíblia, vão transformar a sua vida. Eu sei que vai ser um dia de ativação. Vai ser um dia de liberação. Vai ser um dia de transformação. E eu quero muito, 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 muito mesmo ter você que acompanha as lives por lá. Então garante sua vaga, tá? Ah, Thalita, esse sábado eu tenho um compromisso. Vai ficar gravado. Se você perder alguma partezinha, vai ficar gravado. E eu garanto a vocês que você vai falar no final assim, foi desequilibrado. A Thalita devia ter cobrado muito mais por esse evento. Mas eu quero dar acesso. Eu quero que você esteja lá. E você que já está inscrita no Vida em Ordem, por favor, se você não está no grupo de WhatsApp, eu preciso que você esteja lá semana que vem, que a gente vai mandar as orientações por lá. Se você não está no grupo de WhatsApp do Vida em Ordem, me chame para que a gente providencie sua entrada. E aí, lindonas, curtiram a live de hoje? Conta pra mim. Sim, não, talvez. Semana que vem nós temos Orando a Palavra. Mas quero saber hoje, valeu a pena? Aprendeu alguma coisa? Conte para mim. Isabela, a gente vai ter curso de constelação em agosto. Deixa eu ver. Isso também vale para quem não tem muita noção sobre a constelação. Márcia, vai ser a melhor oportunidade para você ter noção sobre a constelação. Não é um curso de formação, é uma jornada terapêutica. É um processo que você vai se submeter para ser curada. Então pode vir que você vai amar. Malba falou que foi maravilhoso. Vivi falou que foi perfeito. Isabela, ótimo. Sensacional como sempre, a Marcelinha falou. Doutora Renata Franco falou que foi especial. Muito bom. Então, minhas lindas, eu vou terminar essa live e às 20 horas eu vou estar ao vivo de novo. Vem aqui, se você puder participar. Nós vamos falar sobre a suficiência de Cristo. Lá uma live, eu aqui, meu marido lá no perfil da nossa igreja. E vai ser uma
outra oportunidade da gente mergulhar na palavra juntas. Ei, Dei, que bom! Quero ver você no Vida em Ordem. Elaine falou que foi ótima, muito bom. Ó, deixa eu te pedir um favor pra terminar mesmo, terminado. Você conhece alguém que tá passando por abuso religioso? Você sabe que essa pessoa tá em uma relação desequilibrada com a igreja que ela frequenta? Manda essa live pra ela. Vai ficar gravada, tá bom? Beijo, minhas lindas, e até a próxima. Tchau, tchau.